e porque eu não tenho como controlar o tempo, tá chovendo de montão. Espero que não atrapalhe a gravação. Mais um episódio legalzinho, mas nem tanto quanto os anteriores. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as repercussões das investigações do detetive, como ele tá se embrenhando na vida das meninas e como elas vão tentar sair dessa, sendo que a coisa tá cada vez pior. Então bora que hoje a gente tem muito detalhe pra discutir. Se caiu de paraquedas aqui no canal, já vai se inscrevendo pra não esquecer, e se já é inscrito, já vai deixando o like pra apoiar o movimento. Essa é uma parceria que eu tenho com o Good Girls Brasil, os links vão estar na descrição do vídeo. Acho que poucas coisas no mundo me deixam mais feliz do que ver macho babaca se ferrando. Atenção ao adjetivo babaca antes que venham me acusar de alguma coisa. Como o Dean é um lixo humano, ele tem que sofrer pra aprender. E pra isso ele tem que saber lidar com as 4 crianças que ele botou no mundo e a casa, pra ela não virar um chiqueiro. E nem isso ele conseguiu. É claro, depois de uma certa prática ele pega o jeito e a casa fica arrumada. Mas no primeiro dia de trabalho da Beth, deu vontade de eu mesma entrar na série e dar um tiro naquele homem, de tão lixo que ele é. Mas nessa parte a gente chega depois, porque tem uma cena-chave aí que a gente tem que comentar com mais detalhes. Nesse primeiro momento, a Beth fala pras crianças que ela tá na TV, da mesma forma que o Dean falava na primeira temporada. E nessa primeira cena eu notei que o Kenny não tava lá, mas ele aparece lá no fim do episódio, nas lutas de Krav Maga. Eu já tava sentindo falta dele porque ele só apareceu no início da temporada e não apareceu mais. Mas ele tá lá, não sumiu, tá tudo certo. Enfim, passada essa primeira cena, a gente nem esfria direito, já tem uma cena com o Rio tratando de negócios com ela na loja. Ele diz que vai trazer alguns carros de origem suspeita, ela diz que não pode receber, que a loja tá cheia, e ele fala basicamente que ela não precisa se preocupar com isso, que a única coisa que ela tem que fazer é entregar um dos carros. E aí ela fica questionando ele o que tem dentro dos carros. E o Rio, obviamente, naquele deboche todo que a gente conhece bem, fala basicamente pra ela ficar na dela. Tipo, fica na sua que eu fico na minha e a gente fica sossegado os dois. Nessa altura do campeonato, todo mundo já sabe aqui que a Beth jamais ia aceitar um negócio desses antes de investigar e saber se ela pode ganhar dinheiro com isso. E o que eu mais gosto nela é que ela tem essa pegada de Walter White feminina. Não só de intimidação, mas de construção da personagem. Da primeira pra segunda temporada, ela teve uma virada brusca, muito interessante de assistir. E ela tá cada vez mais se embrenhando no submundo, indo negociar ela mesma com a galera do Rio, pelo que deu pra ver na promo do próximo episódio. Ela acaba recebendo os carros, num total de 6, e aparentemente eles não têm nada de errado, exceto não ter a placa de identificação. E aí só depois ela vai se ligar, mais lá pro meio do episódio, que o único local que ela não checou foi dentro do volante. E aí pra fazer essa checagem, nada sutil, ela resolve destruir um dos carros e descobre uma cacetada de comprimidos coloridos. Obviamente que elas pensaram num primeiro momento que se tratava de drogas. Só que depois elas descobrem, junto com o Zé Droguinha, que trabalha com a Anne no mercado, que aparentemente são pílulas normais vendidas na farmácia. E aí tem de tudo, remédio pra pressão, pros ossos, pro sangue. O céu é o limite. E o céu é o limite mesmo, porque tem inúmeros comprimidos lá. No arco da Anne, ela passa o episódio todo praticamente tentando convencer a Sadie a entrar no carro. Só que a Sadie tá irredutível, dizendo que a Nancy tá sozinha tanto quanto a Anne, que ela vai ficar com a Nancy isso, a Nancy aquilo e tudo mais. A Anne, por outro lado, tenta convencer ela de todas as maneiras possíveis, tenta comprar a menina de tudo quanto é jeito. Só que a única maneira de convencer a Sadie é sendo realmente uma mãe, principalmente depois que ela teve essa conversa com o Zé Droguinha lá no mercado. Ele fala que os pais dele são super tranquilos, super amigões dele, do mesmo modo que ela é com a Sadie, e isso deixa ela muito mal. Porque aí na cabeça da Anne, ela já associa que a Sadie vai fazer coisas ilícitas. E isso tem apavorado ela desde o incidente com Leslie, que foi tipo o ápice do que ela fez de ruim na vida. Mas o que chama atenção nessa conversa que ela tem com esse cara é que ele usa a mesma frase que ela usou com a Sadie. Sometimes bad decisions make teachable moments. Bad decisions make teachable moments. E aí, logicamente, depois desse choque de realidade, ela chega botando toda a moral do mundo do tipo, põe a sua excelentíssima bunda dentro desse carro, por favor, e não é quando tu quer, é agora, porque eu sou tua mãe, tu tem que me respeitar. Eu não estou aqui pra palhaçada. E aí a Sadie fica tipo, ok, você nunca agiu desse jeito, então eu vou entrar no carro porque eu tenho amor à vida. Nesse momento, os pontinhos de maturidade da Anne subiram. E finalmente a gente vê ela fazendo algo correto, mesmo que seja difícil pra ela fazer. E sou só eu? Ou vocês também estão sentindo falta da Nanda? Ela não apareceu mais. Pois bem, no arco da Ruby, esse episódio foi o que representou mais perigo pra família dela como um todo. E eu já disse e repito que eu não respondo por mim se fizer alguma coisa com a família. Mas o detetive começou a sondar, tipo mosca na bosta. Conversou com o Stan, puxou uns papos, nada a ver, perguntou da família dele. E o Stan, ele não consegue mentir, ele fica meio nervosão. E aí, como ele não sabe mentir, como ele fica nervoso, o detetive já ficou, opa,
tô indo no lugar certo. Então ele se autoconvidou pra jantar. E aí antes do Stan conseguir falar com a Ruby que o detetive tinha se convidado pra jantar, a Ruby tem uma conversa com a filha dela que é uma das mais excelentes que eu já vi até hoje. Ela tá lá falando de meninos com ela e ela diz que o menino colocou um bilhete dentro do armário dela. Só que esse mesmo menino escreveu o mesmo bilhete pra outra menina. Aí ela fala, então, deixa eu falar um negocinho aqui, coisa rápida sobre os meninos, tá? Eles adoram colocar as coisas dele em vários armários diferentes. E aí a menininha pergunta, ao mesmo tempo, ela, com certeza. Quando tu acha que teu armário é especial, eles estão trabalhando nos armários da cidade inteira, tentando manter as opções em aberto porque tem um monte pra escolher. E aí ela encerra dizendo pra filha que, se fosse ela, manteria esse armário muito bem fechado quanto fosse possível. Melhor mãe, melhor diálogo e melhor metáfora da primeira vez. Aí quando o Stan chega, eles conversam, ela fica apavorada, ele também fica meio apavoradão, e ela decide jogar o jantar fora. Pra não ter jantar e, consequentemente, ele não ia até a casa deles naquela noite. Até porque ele não sabe mentir e ela, com aquele show de caretas, não ia conseguir esconder muita coisa. Só que o espertalhão leva ele mesmo jantar, leva até o namorado dele pra lá, e aí a noite se desenrola muito tranquila, eles têm uma noite agradável, as crianças gostam deles, e aí aparentemente a noite ia se encerrar sem ter um embate entre os dois. Quando ela finalmente acha que tá de boas, ele pressiona ela até ela não conseguir esconder mais nada e começar a chorar. Essa reação é importante porque o detetive se apega muito à intenção das pessoas. A Beth, ele sabe que não se apavora, mas na Ruby ele viu um medo real e conseguiu usar isso a favor dele de alguma forma, usando a Ruby como fonte. Tudo isso porque ela foi até a delegacia por conta própria. O detetive, no fim das contas, não quer eles que são boas pessoas, quer ela, que é a mandante de tudo. Só que aí, pela promo, a gente tá vendo que a Ruby tá tentando dar essas informações pro detetive, e eu não sei até que ponto ela vai fazer isso, porque afinal de contas as três estão juntas e as três são super amigas. E por fim, voltamos ao arco da Beth com os pontos cruciais desse episódio. O primeiro é óbvio, que é ela com ciúme de uma mulher totalmente aleatória que o Rio entregou o carro com as pílulas. E aí ele tava todo amorzinho com essa mulher, ela ficou tipo, que é essa daí, né? Provavelmente ele fez isso de propósito, porque senão ele deu muito mole fazendo aquilo ali. Aqui uma curiosidade interessante é que essa mulher que aparece com o Rio é, na verdade, a esposa na vida real do Manny Montana. Só que aí deu umas tretas com ela, o pessoal no Instagram, que daria um vídeo inteiro. Tipo que ela meio que brigou com os fãs e tudo mais. Então se vocês quiserem um vídeo assim, comenta aqui embaixo nos comentários que a gente vê o que a gente faz, que a gente tenta providenciar. Depois que elas descobrem as pílulas, elas estão lá separando e as meninas estão lá tipo, ele tá dormindo com outras e tal. E a Beth dá um chilique absurdo, dizendo que não se importa com que ele dorme, tipo, quem se importa? E aí elas ficam tipo, ok, calma aí, né, relaxa. Até a Anne fala pra ela dar uma acalmada ali, porque obviamente ela se importa com que ele dorme. Tipo, miga, convenhamos, né? Elas resolvem coletar todas as pílulas com a ajuda do Zé Droguinha pra tentar intimidar o Rio e falar, ô, seu rabelão, tu tá fazendo dinheiro pelas nossas costas. Vamos dividir esse lucro aí, porque o meu nome é que tá na placa, né? Ela ficou puta num nível que primeiro ela peita ele, mesmo que ele esteja com uma arma apontada pra cara dela, e aí nessa cena mostra bem como ela tá transformada, porque ela tá muito chefona aqui. E aí depois ela vai peitar ele em outra ocasião no mesmo episódio. Nessa primeira conversa que eles têm, sobra até pro Dean, que fala que não entende por que ela se submete a essas situações, e aí ela aproveita pra jogar as verdades na cara dele quanto às traições. Porque é sempre bom a gente ter o nosso fanservice de cara de bunda e rabo entre as pernas do Dean. Eu, pelo menos, acho justíssimo. E aí, como eu falei mais pra frente, tem uma outra negociação deles, e aí nessa cena tem uma reação dele que eu não me aguento, gente. Que ela pede 50%, aí ele baixa a cabeça e dá uma risadinha de deboche, assim. Tipo, zero defeitos. Mas aí ela vai falando, dando as razões dela, e ele vai ficando cada vez mais sério porque ela tem razão. E é isso que ele fala, casualmente, você fica muito bem atrás dessa mesa. Tipo de chefona, né? Daí ele fala, não, mas eu acho que tu ficaria melhor em cima. E isso é uma estratégia dele pra tentar desconcertar ela na negociação. E ela segue pleníssima, não se abala. Talvez não tão pleníssima, porque quando ela chega em casa o fogo tá tão enorme que ela aceita um sexo selvagem com o Dean. Inclusive o que ela fala é o título do episódio. Mas nem isso o cara dá conta, pra vocês terem noção, o projeto de gente, projeto de ser humano que essa pessoa é. Aliás, é importante salientar aqui que ela real queria o Remember. Com o Rio, na verdade, né? Porque ela tava na mesma posição do bar, de costas, só que apoiada na pia. Mas enfim, só pra fechar a negociação ali, depois de uma olhadinha e uma mordidinha de lábio do Rio, eles acertam em 50%. E foi a vez dela de ser a debochada e fazer a versão chefona. Porque ela acaba dizendo as mesmas coisas que ele disse a primeira vez que eles fizeram o
negócio. E ela entrega as chaves do reino. No fim do episódio, e aí sim eu achei esse cliffhanger meio fraco, o Dean, naquele fogaréu todo da Beth lá, percebe aquilo que ele não queria enxergar. Que ele foi corneado por ela com o Rio. E numa conversa com o instrutor de Krav Maga do filho, ele pergunta ali casualmente, rindo, mas perguntando sério, se ele já tinha matado alguém. Meio que tendo a ideia pra matar o Rio. Episódios que terminam com o Dean tendem a ter um gancho mais fraco. Então pro próximo, a única coisa que tem pra nos deixar na vibe é a Ruby, que vai ter que fazer a espia dupla, e a Beth indo cada vez mais fundo nesse conceito de chefe do crime, indo peitar uns bandidão muito louco. Tem também o fato dela levar um esporro do Rio e o sequestro de um dos filhos dela, provavelmente a menorzinha, que aí talvez até role uma retaliação por parte dela. Porque convenhamos, né, um cara que mexe com uma mãe, principalmente uma mãe como a Beth, não sabe real com quem ele tá lidando. E foi isso o nosso 6º episódio. Muitas coisas ainda pra resolver, mais coisas surgindo, alguns personagens brotando de lugares da onde a gente nem imaginava, e parece mentira, mas daqui a 4 semanas a gente vai ficar órfão de novo de Good Girls. E eu tô rezando pra renovarem pra 3ª temporada, porque a série tá muito boa. Ela começou mais fraquinha do que a 1ª temporada, mas ela tá pegando no tranco e tá muito interessante. Eu espero que renovem, sinceramente. Gostaram do vídeo? Comenta tudo aí nos comentários pra gente debater sobre esse 6º episódio. E se gostar, não esquece, viu? Dá um like, se inscreve no canal e ativa a sinetinha pra não perder nenhum vídeo. É de bom tom que o YouTube avise quando tem vídeo novo. Às vezes ele não avisa, mas toda semana tem. Normalmente eu posto terças-feiras as reviews de Good Girls. Excepcionalmente eu posto na quarta quando dá algum problema, mas sempre entre terça e quarta. Então fica de olho se o YouTube não avisar vocês. Até a próxima e tchau!